Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus está aqui, viva e forte para a sua vida. Muitas vezes as pessoas elas precisam de alguém que lhe autoafirme. São pessoas que ainda não têm uma convicção, uma certeza de quem ela é no mundo espiritual. São pessoas que vivem sempre procurando a aprovação de outras pessoas, não é? Ou seja isso no âmbito espiritual ou não é? Ou seja, chega um médico em certo lugar, ele quer se autoafirmar como médico, ou seja, ele quer ser apresentado, reconhecido e tudo mais, aquela coisa toda. Tem pessoas que têm esse problema, né? Ou seja, ao invés de ser conhecido por aquilo que ele faz e, enfim, pelas obras, né? Ele quer ser reconhecido pelos títulos. Isso acontece muitas vezes também no âmbito espiritual. Pessoas que precisam de autoaceitação, pessoas que precisam muitas vezes de serem reconhecidas, né? E o mundo espiritual ele não funciona dessa forma, né? O mundo espiritual ele é a essência, ele não é, como se diz assim, manifestação simplesmente de aparência ou de títulos ou coisa assim desse tipo, não é? Então muitas pessoas confundem as coisas e muitas pessoas muitas vezes deixam de viver o propósito de Deus na sua vida, não é? Porque eles têm essa necessidade constante de reconhecimento humano, não é? E quando você tem um reconhecimento de Deus de uma forma natural, você também é reconhecido pelos homens. Foi justamente isso que aconteceu com Davi. Davi foi uma pessoa que, quando ele ia à guerra, ele batalhava, ganhava, enfim, aquela coisa toda. E certa vez, não é, quando ele voltava da guerra com Saul, aí havia um cântico, né, de exaltação. E naquele cântico dizia que Davi tinha matado a 10 mil, né? A milhares, 10 mil, alguma coisa desse tipo, e Saul tinha matado 1000, e Saul ele olhou assim e não gostou, sabe? Ficou com inveja. É sobre, muitas vezes, essas circunstâncias que as pessoas se encontram, que elas vão se perdendo, ou seja, vai perdendo-se os valores espirituais na vida delas. Essa sede do poder e essa sede também de serem reconhecidas, né? Ou seja, é algo que vem do ego humano, certo, pessoal? Mas aí, antes de falar do assunto, vamos para a nossa vinheta. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal, ali ó, certo? E ativar também as notificações. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal, tá certo, pessoal? Vamos para a palavra. Deixa eu tirar esse negócio aí. Pronto. Vamos para a palavra, está em Atos 16 e 25. Diz assim. Eita, pastor aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui, quando Deus permite, pessoal, uma situação extrema na nossa vida, vou repetir de novo. Quando Deus permite uma situação de provação extrema na nossa vida, é porque Ele vai com certeza trazer um livramento extremo também na nossa vida. Paulo e Silas, eles estavam presos, isso mesmo, por uma acusação banal, entende? E o que acontece foi que, na verdade, aquele ambiente, aquele território que eles estavam, foi um território que havia ali espíritos enganadores, entende? Então Paulo confronta e ali houve uma revolta e terminou, resumindo, ele sendo preso com Silas injustamente, né? O que acontece foi que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar, não é? Nesse momento de aflição, claro, né, pessoal? Momento de sofrimento. E começaram também a cantar hinos a Deus, né? Então, nesse momento que eles realmente estavam, né, em adoração, estavam louvando, estavam orando, né? Ali houve um grande terremoto,
E aquele ambiente ali, ele foi, digamos assim, invadido pela presença de Deus, sabe? E as cadeiras, ou seja, aquelas algemas, né, muito seguras, elas, né, enfim, a prisão se abre. Houve como um grande terremoto naquele ambiente, foi. Ou seja, Deus agindo para defender o seu servo, né? Ou seja, então, muitas vezes, é o que eu estava falando, né? Muitas vezes você está numa situação difícil, uma situação que você chegou no limite, né? Muitas vezes até de injustiça, não é? Como nós vemos nesse país, muitas injustiças sendo cometidas, né? Uma irmã com quase 70 anos de idade, né? Foi pega com a Bíblia, né? Ali no dia 8, né, de janeiro, e ali prenderam a irmã e vários outros irmãos, e também pessoas que não são da fé, não é? Pessoas que estavam, não é, desarmadas, pessoas que estavam ali com um espírito patriótico, né, um sentimento patriótico, e foram justamente injustiçadas. Mas Deus está agindo, né? Deus está trabalhando, e com certeza aqueles que são injustiçados, de uma forma ou de outra, Deus sempre traz a justiça e o livramento. Talvez você esteja sendo injustiçado na família, a guarda de Deus, a justiça de Deus. Talvez você esteja sendo injustiçado, por exemplo, aonde você trabalha, não é? Quantas pessoas não são injustiçadas no trabalho? Muitas vezes são julgadas, muitas vezes as pessoas levantam falso testemunho, né? Muitas vezes as pessoas preparam um ambiente, não é, para que a pessoa ali ela seja, não é, acusada de alguma coisa, não é? E muitas pessoas até sofrem demissão por justa causa, por causa de uma prova que foi montada, que foi, né, houve algo desonesto, né? Muitas pessoas passam por esse momento, né, de dificuldade. Outras pessoas muitas vezes são caluniadas, também é uma forma de injustiça, né? Falam o que o outro não fez, fala o que a outra não fez. Então, se esse é o seu caso, tenha cuidado com a justiça de Deus, viu? Cuidado, age de uma forma correta, certa, né, e ética, né? Tem pessoas às vezes que elas querem galgar uma posição, né, espiritual no meio da comunidade da fé, e muitas vezes elas, como se diz, quando tem concorrência, não é? Entende? Muitas vezes ela procura, como diz no ditado popular, passar uma rasteira no irmãozinho, passar uma rasteira na irmãozinha para tirar, irmãzinha, para tirar vantagem. Cuidado com isso, viu? Isso não vai dar certo não. Você pode até chegar lá em cima, mas a sua queda vai ser forte, vai ser grande, porque todos aqueles que não é, conquistam algo na sua vida sem ser de forma ética, né, e sem seguir princípios espirituais, essas pessoas com certeza, eu digo a você com certeza, essas pessoas lá na frente elas vão ter uma grande queda. Isso mesmo, vai ser um precipício muito grande, porque ela está cavando um buraco para ela mesmo ser enterrada, entendeu? Então, pessoas assim que são injustas, pessoas que são, enfim, não obedecem a princípios espirituais, entendeu? Davi, ele cresceu, Davi foi rei, mas ele obedeceu os princípios. Até então, ele obedeceu os princípios e passou 17 anos naquela luta, né? Mas Deus cumpriu sua palavra na vida de Davi, não é? Teve a oportunidade de matar Saul, tudo mais, aquela coisa toda, mas ele não fez, porque ele sabia que havia um princípio, um óleo que havia descido sobre a sua cabeça, e que ele tinha que se comportar dentro daquilo que era o propósito de Deus, né? Mas hoje em dia muitas pessoas às vezes elas quebram os princípios como se nada, como se não fosse importante, e elas até se gabam, seu ego fica inflado, né? Porque elas dizem para si mesmas: eu consegui, hoje eu sou isso, eu sou aquilo, etc. Até na casa de Deus, não é? Quando isso não acontece, às vezes na sociedade, né? Na vida empreendedora, na vida empresarial, pessoas que aproveitam, né? Entende?
que criam situações para serem muitas vezes promovidas, né? Pessoas que muitas vezes, né, estão exercendo uma função, seja no âmbito da fé ou não, né? E tem pessoas que vêm por trás e começam a minar, entende? Minando. Quando vê, aquela pessoa é demitida sem causa, sem motivo, não é? Muitas vezes fruto de alguém que ficou minando, não é, a vida daquela outra pessoa, dizendo aquilo que aquela pessoa não fez, nunca foi, enfim, aquela coisa toda. Acontece muitas coisas na vida do ser humano, né? Eu quero dizer com isso que a palavra de Deus diz o seguinte, pessoal, lá em Gálatas: aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, não se preocupe não, você vai colher em dobro. Vai vir chumbo grosso para a sua vida, se você estiver agindo, não é, de forma não ética e principalmente desleal com o seu próximo, entende? É melhor você não ter nada e ser leal, e você ter tudo e ser desleal. Você vai perder tudo que você conquistou. Pode ficar certo no que eu estou dizendo. Se você foi desleal ao próximo, lá na frente você vai ver chumbo grosso vindo atrás de você. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então é isso que eu quero dizer para você. Se você tem a oportunidade de ser certo e correto, seja. Se você tem a oportunidade de ser incorreto, de ser corrupto, desonesto, não seja, porque Deus não se agrada. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E o que você plantar, você vai colher. Então, voltando ao trecho aqui, né, o texto bíblico, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus ali, né? O Espírito Santo consolando naquele momento de tristeza, eu digo assim porque na verdade tem situações na vida do ser humano que ele diz assim para ele mesmo: rapaz, se eu for passar por esse moído, eu não vou aguentar, não aguento não, de jeito nenhum. Quando muitas vezes ele vê, está passando, e a alegria do Senhor renova, a força de Deus vem sobre a pessoa, e a pessoa supera de uma forma sobrenatural aquela fase, porque Deus não deixa só na dificuldade, não, Senhor. Ele está sempre com o seu povo naquele momento difícil, não é? E isso é muito importante na vida do ser humano, tá certo, pessoal? Então, o conselho que eu digo para você é o seguinte: se você está no meio de gente corrupta, não seja corrupto. Se você está no meio de gente mentiroso, não seja mentiroso. Se você está no meio de pessoas que têm um espírito de engano, não se deixe envolver. Seja você realmente, como se diz, tenha a sua identidade própria. Nunca seja aquela pessoa, Maria vai com as outras, o bobo da corte, entende? Não, Senhor. Não haja como a multidão age, ou a maioria age. Não, Senhor. Você é você e pronto. Deus lhe chamou para você ser assim, então seja assim. Não queira ser cópia de ninguém, não. Viu? Não queira, não. Tá certo? Seja como Paulo e Silas, mesmo diante da acusação, eles permaneceram fiéis. E Deus, Ele tem livramento para os fiéis. Isso mesmo. Quando você é fiel, claro, o livramento de Deus, ele vem. Tá certo, pessoal? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, como Paulo e Silas, muitos se encontram, Senhor, acusados, humilhados, perseguidos, meu Pai. Muitos estão, Senhor, passando por esse momento, Senhor, de perseguição nas suas vidas. Mas eu quero pedir, Pai, visita essas pessoas, livra do mal e dê vitória e toda ação espiritual e não espiritual, Senhor. O Senhor haja e envergonhe o inimigo. Assim seja, no nome de Jesus, e graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.